Essa competição é o seguinte, para você ser campeão, precisa matar uns 5 ou 6 leões por dia, porque os 6 primeiros colocados podem ser campeão. Então todo dia você tem que estar matando eles, porque senão você vai morrer. Uma competição com 125 pessoas no meio de uma atmosfera que você não enxerga, tentando adivinhar de acordo com o seu conhecimento aonde vão estar essas térmicas, e você tem que saber lidar com esse caos todo e performar melhor que os outros. E eu considero a minha performance aqui em Baixo Guandu especificamente extraordinária, mas o Rafa conseguiu ser extraordinário mais um. E essa diferença, esse mais um, que está fazendo ele estar na minha frente. Hoje não adianta você só voar. Você tem que ter estratégia e você tem que estudar seu adversário. Se o ponto fraco dele é emocional, um exemplo, eu vou ter que usar isso. O Saladino é um piloto que ele ataca muito e ele voa muito confortável. Você está voando na frente, todo mundo ia atrás dele. A minha estratégia com ele é não fazer o que ele faz, é tentar trazer o pelotão para junto de mim. Ele está muito assertivo nas decisões, tem dominado o pelotão, tem recuperado quando fica para trás. Eu tenho minhas qualidades também, tenho voado muito bem, mas ele tem conseguido me superar. Então esse ano, mesmo que hoje aconteça alguma questão que eu venha a ganhar, mesmo assim ele terá sido mais assertivo durante o ano. Então ele merece muito ser campeão. Eu quero ganhar, né? Isso daí é um fato. Só que o parapente, ele mais te dá frustração do que vitória. Então, se a gente sempre ficar pensando em só ganhar, vai chegar uma hora que você vai desistir, porque vai te frustrar muito. Então, a partir do momento que você começa a se divertir, voar bem e o resultado começa a aparecer, aí se torna um pouco diferente. O voo é prática, é horas de voo, é experiência, é troca de experiência com os pilotos. Então, tem que ter uma persistência. Se você não persistir, você também nunca vai ganhar. Primeira vez que eu estou me sentindo com real possibilidade de ganhar. Porque o parapente está parelho com qualquer outro. Eu acho que agora todos os pilotos que estão voando de nível têm real possibilidade de começar a se destacar e ganhar as competições. Eu acho que eu estou preparado para ganhar. E eu estou aqui para ganhar. Hoje é a última prova, isso é uma competição e está todo mundo um contra o outro, né? Somos amigos, no chão, no ar também, mas é um lutando por si. Se eu conseguir fazer 17 pontos a mais que ele hoje, eu levo. Então, se ele errar, eu tô lá. Eu decolei primeiro com a minha estratégia de sempre, que é a que me deixa mais feliz, que é aquela de atacar e tentar matar a prova, colocando pontos na cabeça do segundo. Mas isso não foi possível, porque o Rafael Barros fez um trabalho de marcação excepcional. Estava sempre na minha cabeça e praticamente me dominou em voo. Só que dentro dos meus estudos de fórmula, né, de descartes e tal, eu percebi que além dessa estratégia de atacar e tentar colocar 17 pontos na cabeça dele, porque afinal de contas ele estava 16 pontos na minha frente, eu percebi que colocar 17 pontos na corrida não ia ser possível, porque ele ia me marcar até o fim e eu não ia ter como fugir dele. Ele tinha me dominado em voo. O meu plano B era trocar os nossos descartes, porque aí o jogo se invertia. O descarte deixaria de funcionar a favor dele e passaria a funcionar ao meu favor. O que eu fiz basicamente foi me jogar, sair da rota otimizada, me jogar no meio de umas pedras na expectativa de subir. Ele não percebeu que eu estava tentando atrasar a gente. E eu fiquei fazendo um voo burocrático. Mandei um rádio para o meu parceiro de equipe, que é o Caio Buzarello, que também já não tinha mais chances. E falei, Caio, mata a prova o mais rápido possível, porque eu preciso atrasar o meu voo e o do Barros para arrebentar a nossa nota e trocar os nossos descartes. E o Caio foi man in a mission, assim, ele falou, deixa comigo,
Então a cada bordo que a gente dava eu comemorava, 20 segundos a mais, 20 segundos a mais, 20 segundos a mais. E aí foi só um trabalho de contagem, aonde obviamente foi uma ansiedade muito grande, uma tensão muito grande. Então foi um trabalho de sangue frio, foi um trabalho de acreditar muito que meu plano B poderia funcionar. Mas eu alertei para ele, eu falei, Rafa, independente de você ganhar ou não, hoje você errou. Porque você deixou eu fazer meu plano B. Eu não tenho certeza se meu plano B deu certo e se o nosso atraso foi suficiente para o que eu estava imaginando. Mas o fato de você nem ter percebido e nem ter estranhado que eu te havia trocado de estratégia, você errou. Você deveria ter se sentido desconfortável com essa situação e ter simplesmente me abandonado e ido para o gol. Não tem o que aconteceu. Eu acho que vamos dar reviravolta aí. Os monstros. E aí? Agora pode bater, igual você falou pra aquele dia. Não passou nada pela sua cabeça de eu estar enrolando, não? Passou, mas cara, eu tava vendo os descartes e o Rony e o Caio na frente. Falei, vamos ver o que vai dar. Eu tava enrolando de propósito. Porque eu vi que minha estratégia já não tava cagada. Você me marcou o voo inteiro, não tinha como fazer mais nada. Eu tava vendido. Você já tinha me ganho ali. Aí eu falei, a última cartada é enrolar. Chegar todo mundo atrasado no gol. Vamos ver. Em segundo lugar, por uma diferença de 2 pontos, Rafael Barros. E aí acabou que quando saiu o resultado foi uma surpresa eu ter ganhado por 1 ponto, né? Mas uma surpresa muito mais para ele do que para mim. E eu acho que esse brasileiro agora eu ganhei não foi na base da raça, não foi voando mais do que todo mundo. Foi voando igual aos meus oponentes, só que me utilizando de estratégias talvez um pouco mais sofisticadas. Me deixou muito orgulhoso de mim como atleta, porque isso mostra uma maturidade minha, né? Depois de tantos anos competindo, eu deixei de ser aquele atleta que simplesmente acelera e vai para o gol o mais rápido possível, para ser um atleta que avalia melhor as possibilidades e consegue entender quais são as possíveis cartas na manga para vencer uma competição. E o agora tetracampeão brasileiro, Rafael Saladini. Galera, a Free Flight precisa muito do apoio de vocês. Se inscreva no canal, ative o seu sininho, comente, dê like, porque só assim a Free Flight vai conseguir decolar. Peraí, Rafa, tá muito light, Bruno. Tem que ser na lata, assim. Então a parada é o seguinte, meu irmão. Vai. Para com essa porra, ativa a porra do sininho, se inscreva, tá? Dê likes e comente, tá? A Free Flight só vai virar o maior canal de voo livre do mundo se você ajudar, tá bom? Bons voos aí. Tu mandou bem. Agora foi. Valeu!